Em outro vídeo, discuti como a depressão pode ter, de certa forma, uma origem traumática. Mas nesse vídeo eu quero discutir outro aspecto relacionado à tristeza e trauma, digamos assim, que é o fato de que muitas vezes pessoas apresentam, por períodos curtos de tempo, transitórios, sentimentos de tristeza e solidão, e que muitas vezes esses sentimentos não são muito bem explicados pela própria pessoa, e isso nos leva a uma questão, é a questão central desse vídeo, que é, será que esses sentimentos têm a ver com algo aqui e agora? Ou será que esses sentimentos podem ter algo a ver com traumas não resolvidos, não processados, né? Não superados, né? Por que eu estou comentando esse tema? Porque muitas vezes algumas pessoas têm, digamos, são motivadas, autoconfiantes no cotidiano, levam suas atividades de maneira confortável no dia a dia, né? E isso acho que, digamos, seria uma diferença de uma tristeza ativada por trauma e por uma tristeza muito mais grave que se pode ter origem traumática, mas se instalar como uma depressão, que é você leva suas atividades bem, mas de repente você se sente profundamente triste, solitário, não amado, né? E normalmente não tem muita explicação, você não consegue bem identificar isso, e também não é algo que continua, é como se fosse uma ruptura no seu cotidiano, né? Eu quero tratar desse tema porque muitas pessoas apresentam mudanças de temperamento repentinas, né, de um dia para o outro, ou de tempos em tempos, que duram de algumas horas a alguns dias, em que elas se sentem, mesmo que elas sejam pessoas autoconfiantes, que tenham autoestima, conseguem levar suas atividades adiante, o que por si só não caracteriza uma depressão, porque na depressão você não consegue levar as coisas adiante, você não tem autoconfiança, você não tem autoestima. Mas em algum período curto de tempo você se sente triste, solitário, incapaz e depois volta à normalidade, né? Então não seria como uma depressão, por não ser contínuo, mas tem a ver com alguma situação que dura um pouco de tempo e depois volta ao normal, né? Aparentemente, muitas das pessoas que vivem esses problemas de humor, né, digamos, você está triste, não consegue entender por que você ficou triste, não parece que não tem um evento relacionado, como não explicado, você não consegue entender mais ou menos por que você está triste e de repente não pode fazer as coisas. Por exemplo, você combina com seus amigos que vai sair, de repente você está reclamando de tudo, muito triste, se sentindo solitário, seus amigos querem te ver, mas você acha que você é uma pessoa solitária. Então o que está acontecendo, né? Normalmente, estados emocionais repentinos, essa oscilação repentina, né, e que dura pouco tempo, pode ser sinal de algum elemento traumático anterior não processado, né? Algo no cotidiano, nessa vivência cotidiana, nessa experiência que você estava tendo que enfrentar. Por exemplo, você vai sair com os amigos, ou alguém te disse algo que te induziu a sentir algo relacionado ao passado, né? Eu vou fazer mais adiante vídeos sobre esse aspecto. O nome técnico desse sentir algo relacionado ao passado é um nome que é usado muito na bibliografia sobre estresse pós-traumático, né, que é flashbacks emocionais. Você sente emoções como flashbacks. Um flashback é, digamos, uma memória que vem à tona no presente. Um flashback emocional não é uma memória, é uma emoção que você vem sentindo no presente, né? Aquela emoção está no passado, mas você tem a memória dela. E algo no presente faz sentir essa memória, né? Então não funciona nem bem como uma memória, mas como um sentimento que volta à tona, né? Em outros vídeos vou comentar esse assunto em maior profundidade. Mas então, muitas vezes quando você tem essa oscilação, que você fica de repente muito triste, você pode ser funcional nas suas relações, você pode levar as coisas adiante, ter uma autoconfiança, mas de repente você, de uma pessoa autoconfiante, se torna uma pessoa autodepreciativa, que se vê como ruim, incapaz, triste, solitário, não amado. Por quê, né? Normalmente tem a ver com esses aspectos anteriores, com traumas ou com situações traumáticas que você não enfrentou ainda, né? Então, a gente pode dizer que esse aspecto dessa ligação com o trauma, com uma tristeza, um sentimento de solidão transitório,
tem a ver com algo não explicado ainda por você mesmo, não processado ainda por você mesmo. Normalmente isso acontece muito com pessoas que têm capacidades no cotidiano de ter uma vida regularmente boa, que não experimentam depressão, que não experimentam, digamos, outros transtornos relacionados mais graves, mas que têm traumas que ainda não foram enfrentados. Então, algumas situações que façam ele se sentir abandonado, como, por exemplo, uma ruptura de uma relação de amizade ou uma ruptura de um relacionamento amoroso, né? Ou situações de inadequação social, por exemplo, se você é uma pessoa que hoje não tem inadequação social, você consegue trabalhar bem, se relacionar bem com as pessoas, mas uma situação específica te lembrou de uma situação da infância, não necessariamente te lembrou, mas te fez sentir como numa situação da infância em que você era inadequado, em que você não conseguia integrar os grupos sociais, em que seus pais te achavam estranhos ou que seus colegas de pré-escola, colégio, te achavam estranho. Você sente aquilo. Por exemplo, quando você tem que ir a uma festa e você sente que não está bem adequado à situação, ou quando numa ruptura relembrar de abandono, de alguma situação de abandono. Então, mesmo uma pessoa confiante, divertida, pode, por meio de traumas não processados e não conscientes, porque você às vezes não sabe de onde veio, não conscientes não significa que você nunca vai saber, significa que você não consegue entender ainda direito porque que você sente essas coisas, mas você pode encontrar no seu histórico de vida esse caminho e se tornar consciente, né? Então, você sente, de repente, uma tristeza, uma solidão, um sentimento de que nada dá certo, de que eu não tenho ninguém, mesmo que as pessoas tenham te chamado agora mesmo para uma situação social, né? Aí você não vai, diz, eu não tenho amigos, nada dá certo na minha vida, e parece que não está bem contextualizada essa ação. E eu digo que a maior questão em relação a traumas não processados, principalmente traumas de infância, traumas de adolescência, é que o sentimento é descontextualizado. As emoções que você sente agora não são contextualizadas. Você pode ter um grupo de amigos te chamando para sair, mas de repente você se sentiu inadequado e começa a acreditar, eu não tenho ninguém, as pessoas não gostam de mim, mas as pessoas gostam de você e te convidaram. Né? Então essa que é a questão principal de como se liga traumas há situações de tristeza e solidão, sentimentos de tristeza e solidão que não precisam ser crônicos, mas podem ser eventuais. Né? Em outro vídeo eu falo sobre tristeza crônica, que é a depressão. Né? E a depressão crônica como oriunda de traumas ou de um condicionamento. Né? No caso, a gente tem aqui um período transitório de muita tristeza, muita solidão, mas que parece não ser explicado. Na verdade, é explicado por gatilhos, né? Situações traumáticas não processadas. Então você sente nessas situações, mesmo que você seja eficiente, capaz em outras coisas, que a vida é ruim, que está tudo ruim. Só que o dia passa 1, 2 dias e você, eu acho que eu não consigo entender porque eu agi daquele jeito, porque eu me senti mal daquele jeito. E você pensa que não está tão ruim. E você vê, eu acho que eu sou capaz de fazer as coisas. Então se restabelece com o tempo. Né? Então significa que tem um trauma que quando ele é ativado, você reage a partir de outras emoções que não são as emoções mais adequadas para aquele momento e que depois você pensa, não era, é verdade, eu não sou uma pessoa que as pessoas não gostam de mim, que nada dá certo, as coisas dão certo. Né? Então você revê, né? É como se você temporariamente não fosse você. Você temporariamente vira a pessoa que sofria por isso no passado. Né? Muitos psicólogos usam uma metáfora de seu eu criança, você criança sentiu aquilo. E é uma metáfora muito positiva, muito boa para interpretar isso. Muitas vezes quando você tem essas tristezas intensas, esse sentimento de solidão, esse sentimento de não ser amado agora, e de repente você vê que não bate com a sua situação atual, porque você não é solitário, por exemplo, provavelmente tem a ver com o sentimento vivido do seu eu criança, né? O acesso àquelas emoções que você teve naquela situação. Então essa metáfora é boa, alguns psicólogos gostam de usar ela, né? Eu não gosto tanto de usar esse tipo de metáfora, mas eu acho ela uma boa metáfora. Né? Então é como se você evocasse as mesmas emoções do passado, descontextualizadas no presente.
Então você está reagindo no presente como se aquilo fosse o que você viveu. Então, tem um problema nisso, né? Que você às vezes vai apresentar reações que as pessoas não vão entender. Poxa, o Alan estava tão animado, né? Por que de repente ele está tão triste? E as pessoas não vão entender. E aí depois você volta como se estivesse normal. Isso confunde as pessoas em volta de você. Então, essa relação com o trauma se evidencia em algo na situação atual que é um dilema não resolvido, que se refere a um dilema do passado, mas que você vive no presente dessa forma. O problema desses traumas não resolvidos é que em situações realmente conturbadas, eles ficam muito mais amplificados. Aí uma pessoa pode entrar numa depressão que dura meses devido a trauma, né? Por exemplo, você tem um trauma não resolvido, um sentimento de abandono, você tem um sentimento de tristeza crônica por maus tratos que você viveu na infância, por exemplo. Aí você entra num relacionamento abusivo, é maltratado e abandonado. O que pode acontecer? Depressão, porque tudo aquilo que é vivido como um trauma de uma maneira latente, leve, te fazia às vezes ficar triste e solitário, de repente se mostra como realidade e você fica deprimido e fica por meses deprimido. Então esse elemento latente é possível de se conviver, mas ele ainda é um problema, porque ele te deixa vulnerável a situações onde a realidade vai comprovar que você é uma pessoa solitária ou triste, porque vai te causar muitos problemas. Uma realidade que causa muitos problemas pode expor esse trauma e amplificar ele ao ponto de você viver esse trauma como depressão, né? Então eu falo, uma depressão sempre recorrente significa que você está num ambiente que te provoca esses traumas, te trazem eles de volta com frequência, não só na forma de uma tristeza passageira, mas de uma depressão, né? Então, esse tipo de vivência traumática em situações mais graves também, que expõe coisas que são sentimentos suprimidos, que você engoliu, né, que você aceitou quando não devia aceitar. Nesse tipo de situação, ele pode se manifestar também como muita raiva, ao invés de se manifestar como tristeza, solidão, como raiva e vingança, vontade de se vingar, porque alguém que você queria se vingar por ter te maltratado no passado, aquilo não foi superado, né? E você vive no presente uma situação análoga, né? Então isso também é uma relembrança do trauma como emoção. Você sente raiva e você não entende bem. Na verdade é porque a situação pode ter uma relação de analogia, ser um pouco parecida com uma situação do passado. E essa relação e essa reação raivosa pode até apresentar uma resposta psicótica, você delirar ou você distorcer as coisas de uma maneira mais grave, né? Então, traumas também podem resultar nesse tipo de resposta. Não é o foco do meu vídeo hoje, né? Esse tipo de resposta é mais comum em pessoas que, em decorrência de traumas, desenvolveram transtornos de personalidade, mas também é comum em pessoas traumatizadas, só que de maneira mais rara, né? Menos evidente, menos frequente. Bom, o grande problema de você não saber exatamente o que te afeta é que você não muda, né? Por exemplo, você não sabe por que você, em situações sociais como uma festa, você fica triste. Se você não processou de onde se originou isso, será que em alguma situação da sua vida, como criança, você não ficava triste em situações sociais, não agiu mal em alguma situação, né? Ou você não sabe por que você sofre tanto com o abandono ou com as rupturas. Se você não sabe, não identifica isso no seu passado e processa, enfrenta, repensa para entender, você não muda. E você fica, em teoria, sem defesas, né? Então, quando você vive, se você encontrar alguma pessoa que joga com seus medos, você não vai ter como se defender. E eu acho que esse é o ponto central de enfrentar seus traumas e superar seus traumas. Porque enquanto eles se manifestam como pequenos problemas, uma pequena tristeza, uma pequena sensação de solidão, que volta, vem, fica um dia, dois e depois passa, você fica bem, eles não parecem problemáticos. Mas, quando eles voltam e ficam, porque a situação de lidar com uma pessoa que mexe com seus traumas,
você se torna vulnerável. Vulnerável a abusos, né? E aí você tende a depressão, tende a não agir, não reagir a uma situação abusiva, né? Porque você não sabe bem o que está te afetando, não sabe quais são, por que essas emoções estão sendo provocadas, não sabe como elas se relacionam com o passado. Então, uma coisa importante mesmo para quem não viveu essas situações de rupturas traumáticas que remetem a traumas passados no presente um conselho até: enfrentem suas emoções, enfrentem essas coisas que provocam pequenas rupturas emocionais no cotidiano, porque elas são vulnerabilidades também, e elas podem te deixar vulnerável a situações de abuso, de pessoas que vão explorar seus traumas, seus medos, né? E muitos que estão aqui também certamente já viveram com pessoas que exploraram esses traumas e medos, então sabem que essas pequenas feridas podem se tornar uma grande ferida. Eu acho que esse é a grande questão de pessoas que têm traumas de infância e que acabam entrando em relacionamentos abusivos quando se tornam adultas, né? Bom, na prática, essa vivência de ter certas condutas diferentes causadas por um trauma não processado é contraditório para quem observa, né? Quem convive com você não vai entender bem, né? Como assim ele estava tão animado para sair, agora não está? Como assim aquela relação nem era tão profunda, por que ele está sofrendo tanto? Então as pessoas não entendem bem, porque aparentemente para elas, na visão delas que te conhecem, não aconteceu nada demais, né? E pode não ter acontecido nada demais que tenha te deixado tão triste de um dia para o outro, né? Que pode ter acontecido uma coisa muito pequena, uma coisa não muito relevante, mas o seu sentimento volta. Porque ele não é só essa coisa pequena agora, ele pode ser uma coisa muito grande lá atrás, né? Então, na prática, isso que é contraditório para quem observa é típico, né? Digamos, uma pessoa normal mantém certo grau de otimismo ou de autoestima, ou se ela tem baixa autoestima mesmo, mantém a autoestima contínua, né? Mas uma pessoa que está ativada por trauma vai oscilar, de repente já pode ser, no cotidiano dela, otimista, autoconfiante, ter boa autoestima. Mas de um dia para o outro, ela pode se apresentar como uma pessoa pessimista, acreditar que nada dá certo, falar, eu sou um inútil, eu sou incapaz. E aí passa um dia, dois, ela volta a entender, não, eu consigo fazer as coisas dão certo. E vive o mês assim, né? Vai ter 1, 2, 3 dias num mês que levam a outro tipo de pensamento. Para quem observa é estranho, né? Mas isso é típico, um sinal típico de trauma. Um sinal típico de que tem algo que foi revivido aqui e que não é o aqui, e que é o passado, né? E que você está sentindo de maneira desproporcional. E quando acontece isso, é como se todo o seu modo de pensar o mundo, de interpretar o mundo, mudasse. Seu sistema de crenças muda, né? O seu modo de pensar, as coisas que você acredita sobre si, sobre os outros. Você acha que ninguém gosta de você. Você acha que você não é capaz de fazer as coisas. E sendo que às vezes não, você acha que e quando você está bem, você acha, eu estou capaz de fazer as coisas, as pessoas gostam de mim. Então muda seu modo de pensar sobre si, seu modo de pensar sobre os outros, né? Bom, em geral essas respostas transitórias se apresentam como de maneira mais frequente, como tristeza, solidão, sentimento de não ser amado, e passa, depois que você se distancia um pouco de algo que ainda não foi processado, de maneira mais incomum, como raiva, vontade de vingança, né? Principalmente quando é mexido em algo muito mais traumático, né? E funciona como se outra personalidade estivesse no comando. Não significa que você tem dupla personalidade, isso aí é uma categoria de Hollywood, nem existe na psicopatologia, né? Mas significa que os seus sentimentos do passado estão no comando, né? Então tem uma diferença nessa vivência transitória de um gatilho de trauma para a depressão, né? Nesses gatilhos você vai ficar triste, se sentir solitário, se sentir incapaz por um curtíssimo período de tempo, né? Então não apresenta a frequência que uma depressão tem, ou a generalidade de você ficar assim o dia inteiro. Você pode ficar assim, sei lá, algumas horas, né? Quando você foi confrontado com um problema, aí vai dormir, acorda bem amanhã, né?
e vive o resto da semana bem. Então não tem essa frequência, uma tristeza transitória ativada por gatilhos traumáticos. Então ela se diferencia nesse sentido da depressão. Então, o que eu quis apresentar nesse vídeo é que traumas podem ser apresentados no cotidiano como respostas emocionais transitórias. Respostas emocionais que aparecem, que você não sente muito bem explicadas, você não consegue entender muito bem. Se você remete ao seu passado, aí sim você entende, né? Que acabam sendo respostas amplificadas, que parecem não muito bem contextualizadas, né? Passageiras, mas que tem a ver com mudanças que provocam em você mudanças de comportamento. De repente você é extrovertido, mas numa resposta traumática, né? Em uma situação que lembra seu trauma, você se torna introvertido, né? Se de repente você acredita que você é capaz de fazer algo, mas como você está reagindo a partir de suas emoções passadas, né? Se essas emoções são trazidas para o presente, você acredita que não consegue. Então acaba funcionando como emoções passadas, revividas agora, e que modificam sua maneira de se comportar e modificam sua maneira de pensar. Então você age e pensa de modo enviesado pelo passado, enviesado por experiências ainda não processadas. Então nesse vídeo eu quis mostrar como essas pequenas oscilações, muitos que estão aqui eu acho que já passaram por isso, podem ser ligadas a eventos, podem ser reinterpretadas, e na medida em que elas são reinterpretadas e compreendidas, podem ser superadas, né? E superando ela, você também se torna imune, capaz de lidar com retorno desses elementos traumáticos por meio de comportamentos de outras pessoas, né? Então, de certa forma, o que eu quis expor aqui, traumas se apresentam em respostas emocionais repentinas também, passageiras, mas que também levam você a um certo desequilíbrio por um tempo, mas que depois retomam o equilíbrio, né? Então é importante também nós enfrentarmos esses traumas que provocam pequenos desequilíbrios, não só os grandes desequilíbrios, mas esses pequenos também.